Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira. Tudo bem com vocês? Oi, gente. E aí, beleza? Animada, empolgante. 3 meses de... Não, estamos completando hoje, 16 de junho, né? Sim. Estamos completando 3 meses de isolamento. Sim. Entre parcial e total. Completei no dia 13, que foi o dia que eu não saí mais. Pois é. E eu, no dia 16, depois daquela ida a São Paulo, que vocês já estão carecas de saber, quem ouve o Angu de Grilo. Tem muita gente nova chegando no Angu de Grilo, né? Olá! Vale a pena dar boas-vindas, um salve para os recém-chegados, porque apareceram muitos seguidores, milhares, na verdade, de seguidores nas últimas semanas. Beijo no ombro, meninas. Nessa onda, ser preto is the new black. Pois é, total. Bem-vindos. Se você quer saber melhor sobre esse podcast, sobre a gente, eu aconselho que ouçam o episódio 29, que é o episódio Gerações, que a gente fala sobre a ideia do podcast, um pouco sobre a nossa família, sobre a nossa vida. A gente também fala isso no primeiro, mas o primeiro é sempre o pior. A Isabela não gosta. Não, a gente o primeiro episódio disso, é sempre o pior. Inclusive porque o nome é Angu de Grilo no primeiro, mas ela não gosta do primeiro episódio. Eu não tenho nada contra. Eu acho que acho que dá uma noção da caminhada. Mas tem o 29, que foi um episódio mais bem estruturado na direção do significado de tudo isso que é esse projeto, né? Porque trata da nossa intergeracionalidade. Exatamente. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre que vacina é essa, né? Que foi descoberta e ninguém contou pra gente, que o povo já tá todo na rua. Cadê essa cura do coronavírus que só metade da população tem, que o povo todo saiu, entendeu? Só tem 3 pessoas em isolamento social, mais agora. E também vamos passar comentando aí sobre a prisão da nossa querida neonazista Sarah Winter. Nossa, foi querida presa. Nada. Eu, hein? Sai fora, ela faz manifestação com arremedo de Ku Klux Klan. Já devia ter sido presa antes. Precisou tacar fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. Porque quando fez aquela marcha racista, né, inspirada nos supremacistas raciais dos Estados Unidos, ninguém mandou prender, nem dissolver. É sobre isso que nós vamos falar. Tenho dito. Exatamente isso, tá, meninas? Sobre a seletividade do nosso judiciário. Bom, vamos começar por essa reabertura. Flávia, quer começar? Posso introduzir dizendo que eu acho que na última semana algumas cidades começaram a afrouxar o isolamento, né? Alguns decretos de reabertura de shopping, Rio e São Paulo. Reabertura de restaurante com uma porcentagem menor de ocupação, loja, comércio, e aí a gente começou a ver de novo muita gente na rua, principalmente nesses centros comerciais, nessas áreas de loja, aqui no Rio, na Uruguaiana, no Saara, enfim, as ruas voltando a ficar cheias. As praias, né, no sábado, no fim de semana, fez muito sol aqui no Rio, teve praia lotada, a Praia da Joatinga tem um vídeo que tava lotada de gente, pessoal jogando altinha, enfim. Muita gente pela rua. Mas eu saí também no sábado com a Aida pra dar uma volta de carro. A gente não saiu do carro, a gente foi de máscara, a gente não pisou em solo civil. Foi abastecer o carro, foi calibrar os pneus, que já fazia 3 meses, pelo menos. O carro estava patinando e Isabela não notou, que é que ainda saiu nas últimas semanas. E foi assustador. A gente fez uma passagem pela orla da Zona Sul, Copacabana, depois Aterro. E assim, era muita gente. No Leme tinha gente jogando futevôlei, tinha grupos de jovens atravessando rua, conversando animadamente, como num sábado qualquer, sem máscara. Tinha muita gente idosa, com e sem máscara na rua, e nós não tivemos nenhuma mudança no perfil do grupo de risco que sugira que pessoas idosas estão liberadas para circular. Né? A recomendação, inclusive a despeito da reabertura, continua sendo de isolamento social o máximo possível. Então, realmente, tinha bares com muito movimento, tinha gente tomando cerveja na calçada,
uma festa. As quadras do aterro com skatista, adolescente e criança batendo bola de basquete. Muita gente na rua. Algumas amigas também tiveram a mesma sensação nos arredores, nas vizinhanças de casa, com o comércio. Muito camelô também. Isso porque eu andei na Zona Sul, mas o movimento nas favelas, nos subúrbios, também é intenso. Madureira, o fervo, um amigo meu foi, antes mesmo da flexibilização mais intensa. E uma preocupação muito grande que eu estou com o sistema de transportes, porque me parece que ainda está em funcionamento com restrição em termos de quantidade de frota, e as imagens do BRT e até dos ônibus mesmos no sábado eram de aglomeração, em que pese as pessoas estarem com máscara, mas tem uma proximidade que não tem como conter. Então é uma preocupação muito grande dos especialistas, infectologistas, né, dos virologistas, de quem estuda a pandemia, temendo uma nova onda, uma segunda onda ainda forte, porque me parece que a redução do isolamento nas cidades brasileiras, ela está mais intensa do que em cidades mundo afora, que tiveram um controle muito maior da pandemia, um nível de quarentena mais intenso, mais radical, e que estão se abrindo de uma forma mais moderada e, em várias situações, já recuando. A gente até falou sobre isso na semana passada, na edição passada, que a gente falou sobre a retomada e alguns países que abriram e recuaram. Não, acho que já tem uns 4 episódios, não sei se foi o 40 ou 39, que a gente falou sobre reabertura, esses planos de abertura em outros países, que estavam dando, inclusive, bastante errado no primeiro momento, mas dentro do esperado, né, que você abre, tem um crescimento do número de casos, fecha de novo. E quais eram os planos para cá? Só que, na verdade, os governos começaram a seguir esses planos de reabertura antes do que deveria, segundo os especialistas, né? Já tem algumas informações de que a cidade do Rio de Janeiro já teria atingido o topo, o pico da pandemia, mas que o resto do estado não e várias outras cidades também não, que ainda estariam esperando chegar esse pico dos casos. E ainda assim começaram a reabrir. Ainda o Rio de Janeiro não entregou direito nenhum hospital de campanha dos 7 que foram prometidos pelo governo do estado, né? Entregou metade do hospital lá do Maracanã aos trancos e barrancos, com uma série de denúncias de péssimas condições de acomodação para os técnicos, enfermeiros, médicos, enfim. E o resto não entregou e nem vai entregar, né, gente? Assim, na boa, não tem mais... Acabou o tempo. O pior, provavelmente, pelo que a gente está vendo, pelo que diz as novas pesquisas aqui na cidade do Rio, o pior já passou. Mas ainda assim começaram essa reabertura, mas dentro do processo gradual, eu acho que a galera não sacou, né, que é gradual, não tá nem aí, porque tudo foi retomado num nível de intensidade muito maior do que estava previsto nessa reabertura gradual. Tem um monte de gente saindo sem máscara, é isso, a máscara continuaria obrigatória, e um monte de gente saindo sem máscara. Abriram áreas de shopping e tal, teoricamente, para você movimentar ali o essencial, conseguir comprar e ter acesso a coisas essenciais que você precise, mas tem um monte de gente indo dar rolê comendo na praça de alimentação. Porque não estão abertas. Então as áreas de alimentação difícil. É só para delivery. No caso dos shoppings do Rio e acho que de São Paulo também. Mas que, sem dúvida alguma, tem gente saindo e eventualmente visitando o shopping só pelo rolê. Uma amiga porque não minha tá aguentando, né, ficar em casa. Uma amiga minha que trabalha em loja falou que no fim de semana passado, né, que foi o primeiro dessa flexibilização dos shoppings, ela falou, eu falei, cara, o que as pessoas estão comprando? Porque eu fico tipo assim, o que é tão essencial pra você comprar? E aí ela falou, não estão comprando nada, eu não vendi nada, trabalhei o dia inteiro, não vendi absolutamente nada na loja, e o povo só passeando com as suas bolsas, passeando no shopping, tirando foto do movimento, tirando selfie no shopping, só pra dizer que eu fui, eu tava, mas consumindo mesmo não tão. Então esse superaquecimento aí da economia, do comércio que se esperava, eu acho que as pessoas estão muito mais ansiosas para sair de casa e botar a cara na rua de qualquer maneira do que para consumir alguma coisa, até porque
com o déficit da renda, né, de todo mundo, quem é que tem dinheiro para ficar gastando, passeando em shopping? Tem uma queda de renda muito, muito forte. Tem uma percepção de analista que o comércio, quando abre, alguma coisa ele vende. Então, assim, porque fechado não vai vender nada. E tem uma percepção do consumidor brasileiro de que o brasileiro gosta da relação de consumo presencial. Ele gosta de ir ao ponto de venda. Tanto que aqui a proporção de compras pela internet, embora tenha subido muito, inclusive durante a pandemia, ela está muito distante de resultados, né, de proporções de países estranhos, de outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, há uma correlação. Tipo, se tiver um bar aberto, as pessoas tendem a sentar, tomar um chopp, comer e tal. Até aí tudo bem. A gente já falou aqui, e eu até já escrevi sobre isso. A percepção de casa como um ambiente de conforto, de serenidade, de harmonia, é uma coisa relativa. Tem gente que realmente pode estar enlouquecendo. E aí eu acho até que os mais velhos, muitos idosos moram sozinhos, né? Então, assim, várias imagens de shopping que eu vi são de pessoas idosas naquela fila para entrar no shopping e tal. Então, pode ser também um sintoma, uma reação à solidão exagerada de muitos dias, meses. Sim, tem vários relatos pipocando de jovens também, amigos meus comentando que tem amigos novos, jovens que têm ansiedade, que estão tendo crises de ansiedade muito forte por ficar dentro de casa, gente com depressão que tá agravando a depressão, começando a ter pensamento suicida por esse isolamento, principalmente quem tá sozinho, e que, cara, tá saindo com uma questão de sobrevivência. E aí é isso, entendeu? A gente não tava preparado para viver esse momento, a gente não sabia, a gente não conseguiu se preparar, né? Aqui no Brasil, a gente não teve as instruções. Então tem muita gente que poderia ter se organizado para ter ido passar a quarentena com a família, mas tudo aconteceu aqui muito nas coxas e muito rapidamente, né? Nada tá acontecendo e de um dia pro outro. Óbvio que quem estava acompanhando o noticiário internacional e tal já sabia que viria uma bomba por aí, mas nem todo mundo acompanha, nem todo mundo quer ficar sabendo, nem todo mundo tem esse tipo de acesso, nem todo mundo entende a gravidade, tem muito da negação, então também não teve uma preparação das nossas instituições, dos nossos órgãos de vai dar ruim, então se prepare, vai ser muito difícil ficar sozinho, então volta pra casa dos seus pais, vai passar pra casa de um parente, tenta ficar junto com alguém, porque vai ser um período difícil, vai ser um período longo, a gente não sabe, não tá tendo nenhum tipo de assistência psicológica, psiquiátrica, ampla, gratuita, que possa auxiliar as pessoas nesse momento. Tem muitos psicólogos e psiquiatras que estão abrindo suas agendas para atendimento social com valor simbólico, gratuito, algumas clínicas de grupos e coletivos também de psicólogos que estão fazendo esse trabalho, mas é muito espaçado, né? Muito individual, não tem nada que seja institucionalmente organizado para oferecer essa assistência nesse momento, e é muito difícil. Eu também vi gente comentando até no Twitter que, cara, se você já tá tendo que sair para trabalhar por 1000 motivos, mas principalmente porque você não tem dinheiro, então não porque é serviço essencial, mas que você precisa fazer dinheiro de alguma forma, é muito difícil você sair para trabalhar a semana toda e aí chega no fim de semana e você vai ficar isolado, você não vai encontrar sua família, você não vai encontrar seus amigos, se você já tá se expondo a semana inteira, então assim, sabe, é óbvio que a gente sabe que racionalmente é mais uma camada de exposição, é óbvio que você pode não pegar o vírus a semana inteira e pegar indo no almoço com seus amigos ou com a sua família, mas é essa noção individual e também psicológica que cara, eu já tô me expondo, eu já tô em risco, não tô conseguindo trabalhar direito, eu já tô sem dinheiro, eu já tô distante de tudo, eu já tô comprando esse risco porque eu preciso sobreviver, então eu preciso ter um momento de lazer. É muito difícil. É essa que é a diferença, né, de ter liderança política, coesão e coerência, né, no comando, na gestão da crise. Como a gente não tem isso, o nosso tecido político está completamente rompido, furado, esgarçado, cada autoridade
faz o que quer, diz o que quer, a gente não tem Ministério da Saúde, a gente não tem Ministro da Saúde, a gente não tem coordenação. O presidente da República, desde o início, boicotou esse processo essa recomendação de isolamento, porque considera mais importante a atividade econômica do que a vida das pessoas, né? Optou por eu escrevi até uma coluna falando disso, darwinismo social, ou a política do vocês que lutem, vocês que são pobres que se virem. Essa foi um posicionamento muito evidente, né? Do presidente, do principal líder da nação, que fez, inclusive, o Brasil está com uma visão internacional péssima, a pior possível. Mas, em razão disso e desse choque de versões, de visões, de abordagem, você tem as pessoas tomando decisões a partir da sua subjetividade, a partir da sua individualidade. E isso é o que não pode acontecer num ambiente de uma crise sanitária e humanitária, em que você, ao circular, põe em risco não apenas a sua própria vida, mas principalmente a vida do outro. Se a gente tivesse uma liderança clara, o custo de sair, de tomar decisão individual, subjetiva, era maior. Não é para sair, não é para sair. Quando pareceu que era sério o isolamento, o combate à Covid, a partir dessa determinação de distanciamento social, foi quando houve o maior nível de adesão e de isolamento. O que acontece no Brasil? Você tem uma briga de narrativas, de versões. Governo federal querendo sonegar dados sobre a doença, né? Manipulação de estatística, disputa de narrativa, deficiência na atenção à população, um mercado de trabalho completamente desestruturado, o acesso à renda igualmente. Então, assim, tem uma dimensão de pessoas, por exemplo, supostamente esclarecidas e até de classe média, como eu vi pela Zona Sul, circulando, porque acha que vai ter determinadas precauções, vai assumir um risco um risco que talvez não seja tão grande, porque o setor público liberou, e tem a dimensão das pessoas em vulnerabilidade nas favelas, nos subúrbios, na Zona Oeste, que perderam trabalho, que não tem dinheiro, que não tem apoio, rede de proteção e que está precisando sair a qualquer preço para fazer dinheiro para se sustentar. Então, assim, essa também é uma dimensão muito séria da crise humanitária que a gente está vivendo, que as pessoas falam, ou eu morro de fome ou eu morro da doença. Como a doença pode ser que me pegue, pode ser que não, eu vou tentar trabalhar e correr o risco de pegar a doença para não passar fome. Então é isso que você vê quando a gente observa as imagens das áreas de comércio popular, das favelas, dos bairros de periferia, dos subúrbios. É uma absoluta necessidade de sobrevivência. E isso é muito duro, porque também é um indicativo de falta de política pública. Nesse sentido, eu queria lembrar também que nunca foi tão baixo o índice de isolamento social. No fim de semana, né, desde o fim de semana passado, nenhum estado brasileiro tem índice de isolamento superior a 50%. O maior índice é em Rondônia, com 48%. O menor em Tocantins, com 36%. Rio, São Paulo, Espírito Santo, até sábado, domingo, estava na faixa de 40% a 41%. Minas Gerais, 39%. E o que os especialistas dizem é que Minas Gerais é para onde a pandemia está se dirigindo, onde a escalada dos casos. Tem uma crítica que é do isolamento se basear também numa equação que envolve oferta de leitos, e como houve um aumento do número de leitos disponíveis, então o percentual de internações ele diminuiu, mas não porque a pandemia arrefeceu, mas porque você teve um aumento da quantidade de leitos. Então, o índice de contaminação ainda é alto, ele está aumentando, é acima de 1, quer dizer, cada pessoa contaminada está transmitindo para mais de uma pessoa, e o ideal é que esse número seja inferior a 1, seja em meio, que aí você tem uma tendência de nível de contaminação, aumento de contaminação não tão exagerada. Então, os especialistas estão trabalhando com um cenário de
no fim dessa semana ou na próxima, a gente ter um novo aumento de número de casos e entrar numa segunda onda. E aí é mais difícil, fica mais difícil você controlar, porque vai ter que fechar tudo de novo, vai ter que radicalizar. Como é que vai ser feita essa segunda etapa? A outra coisa que eu queria chamar a atenção, acho que já falei, né, da tragédia que é o sistema de transporte, as aglomerações, inclusive tarde da noite, no BRT. Queria lembrar da foto que viralizou do Ian Carpenter, uma foto incrível, 9h30, 10 horas da noite, de segunda-feira da semana que passou, segunda-feira 8 de junho, no BRT, chegando na estação da Alvorada. Uma barbaridade a imagem, a foto é linda, mas é assim, pessoas completamente aglomeradas dentro do BRT, e o risco que os trabalhadores de áreas essenciais estão correndo, porque o deslocamento deles também está comprometido pelo excesso de circulação de pessoas. Então, quem está saindo, circulando desnecessariamente, está também pondo em risco profissionais de saúde, policiais, guardas municipais, enfermeiro, funcionário de hospital, equipes médicas. Isso é muito ruim, gente, porque você está expondo, né, aumentando o risco de adoecimento e morte de pessoas, de profissionais que são absolutamente essenciais para o funcionamento mínimo da cidade. Então, é um cenário que realmente me preocupa muito. E eu tenho dúvidas em relação, porque a gente tem visto os shoppings dizerem que adotaram protocolos de funcionamento rigorosos sob orientação de profissionais de saúde respeitados na entrada dos shoppings, né? Entra um de cada vez, é só 20% da capacidade limite, ou 30% do estacionamento. Algumas coisas você só pode comprar e levar. Pois é, mas você não sabe por onde aquelas pessoas passaram, por onde elas vão encostar, como é que elas estão usando, se estão usando adequadamente a máscara, e nem se elas vieram de algum ambiente de aglomeração. Tipo, se o cara desceu do BRT e entrou no shopping, em tese ele está carregando com se tiver alguém usando a máscara errada, espirrar e tossir, você tá vindo atrás andando e passar, meu filho. Sinto muito, entendeu? E isso fazendo caminhada ao ar livre, correndo ao ar livre, não interessa. Se alguém na sua frente espirrar e tossir, você passar em seguida, você vai tomar um jato de aerosol de vírus na cara, que não tem o menor cabimento. Então, assim, é muito difícil. Eu tenho pensado nisso, vai vir uma segunda onda e aí as pessoas vão entrar em lockdown e aí a gente vai conseguir aumentar o isolamento de novo e aí vai fechar tudo de novo. Mas a questão já tem um monte de gente que sequer entrou em isolamento direito, né? Isso. Tem um monte de gente que agora começou a sair e vai ter um monte de gente que não vai sentir nada, que não vai pegar, ou que vai pegar, vai ser assintomático e não vai sentir nada. E ainda que tenha uma segunda onda, ainda que tentem apertar de novo, fechar tudo de novo, propor uma quarentena mais firme, essas pessoas que saíram e não sentiram nada, ou pegaram e foram assintomáticas, ou não pegaram, vão falar pra quê? Eu tô saindo, saí, eu fui no shopping, eu fui não sei aonde, eu fui correr, eu fui na praia, e eu não peguei nada. Por que eu vou voltar pra ficar dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que assim, esse é um caminho meio sem volta. Eu acho que todo mundo que saiu de casa nos últimos dias não pegar, não sentir nada, mesmo que a gente volte para um momento mais rígido de isolamento, essa galera vai continuar na rua, porque se considerará aí invencível, né? Esse é o problema. Então, guardemos as cenas dos próximos capítulos. O que eu fico mais impressionada é como a galera compra o risco, né? Tipo assim, cara, se eu marcar, vamos lá, com 30 amigos, a gente faz uma festa dentro de casa, um deles fica doente e morre, como é que você vive com isso? Como é que as pessoas compram? Sabe? Eu não sei se elas não pensam, mas jamais eu ia conseguir viver com essa, na minha cabeça, com a minha consciência, de que um amigo, um parente meu morreu
porque a gente marcou uma festa, uma social, um almoço. Isso que eu acho mais inacreditável, como é que as pessoas compram um risco, sabe? Compram pelos outros também, né? Não pra si mesmo, mas aceitam que os outros se coloquem também em risco pra estar naquela situação. Então, E eu queria falar mais uma coisa sobre isso, porque eu estava falando do tal do protocolo de cuidadoso dos shoppings, por exemplo, ou de grandes lojas, mas se você pensar no comércio popular, não tem essas precauções, gente. é. Então, assim, tem camelô com produto no chão, né? Em araras, aquelas araras bem básicas, no meio da rua. Você tem as áreas de comércio popular que a gente sabe que são ambientes algo insalubres. Onde é que as pessoas trocam de roupa, os funcionários trocam de roupa, os vestuários, os banheiros, né? Para os funcionários, para os clientes. Como é que, quais são as condições, né, de higiene necessárias para esse ambiente de pandemia e será que elas estão sendo cumpridas? Eu acho que não. Então, assim, você potencializa muito o risco de contaminação dos trabalhadores, dos clientes e de outras pessoas desconhecidas que estão compartilhando ou convivendo com esses grupos no transporte coletivo, na vizinhança, nos arredores. Então, realmente é um momento muito preocupante, sabe? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no dia a dia, né? No desenrolar aí das próximas semanas e, dado que a gente não tem um poder público alinhado, estados, municípios, governo federal, a gente redobrar a nossa postura cidadã para não se pôr em risco desnecessariamente e muito menos não colocar outras pessoas, conhecidas ou não, em risco também. Outra coisa que eu quero detonar nesse processo é como a falta de uma coordenação nacional ela faz falta. Só aqui no Rio, o Estado do Rio, a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói, que está fazendo até um trabalho interessante, que vem sendo elogiado de controle da pandemia, mas é um município menor. Tem é muito diferente ser Rio de Janeiro e ser Niterói. A ordem de 500 mil para 6 milhões de habitantes, numa ordem de grandeza. Agora, cada um tem uma classificação indicativa de como a população deve se comportar e de como a atividade econômica será retomada. No estado do Rio de Janeiro, são 3 cores. Em Niterói, são 5 cores, cada uma determinando um nível específico de abertura, de retomada da economia, de circulação de pessoas. E na Prefeitura do Rio de Janeiro são números de 1 a 6. Quer dizer, como é que você consegue uma pessoa que mora em Niterói e trabalha no Rio? Eu ia falar isso. Né? Porque não são lugares isolados. Tem um movimento pendular de trabalho que é muito grande entre municípios da Baixada Fluminense, da região toda metropolitana do Rio, com a capital. Então, muita gente que trabalha nos outros municípios da região, que mora nos outros municípios da região metropolitana, trabalham no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, as pessoas vêm e voltam todos os dias, né, para trabalho, até as atividades essenciais. E aí? Sabe, se no seu município você não pode sair de casa, tem um comportamento XYZ, lugar que você mora, mas no lugar que você trabalha tem outro, você vai ficar acompanhando dos dois? Não tem nenhuma unidade nesses protocolos? Não tem nenhuma unidade nesses protocolos, é isso mesmo. Outra coisa, bom, acho que agora acabou, né, esse capítulo. Sim. Se eu não tiver mais nada para falar, né? Não, né, querida? Já falei sempre bastante. Esperando você parar de falar. Não, mas sobre isso eu já falei, acho que já acabei meus pontos de preocupação, mas eu queria também lembrar que na semana passada, né, ou melhor, desde sábado, né, nós entramos aí no período que seria das festas juninas. E também uma observação. Até os nossos companheiros ouvintes do Nordeste e tal poderiam mandar mensagem, né, fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre como é que está sendo, né, esse início de temporada. As festas juninas têm um efeito, um impacto, não apenas histórico, cultural, né, das tradições
regionais, porque tem uma correlação com o ciclo de plantio e colheita, né, da agricultura, mas com a devoção das pessoas, das famílias e com atividade econômica, turística, de entretenimento e tal. E como a pandemia ela veio logo depois do carnaval, ela não alcançou essa temporada carnavalesca de 2020. Mas aqui no Rio, por exemplo, e acho que em São Paulo também, há uma grande interrogação sobre o que vai acontecer com o calendário carnavalesco, né? Se o carnaval vai se realizar no período previamente, né, estabelecido, ou se haverá adiamento. A gente já tem um atraso no cronograma, né, porque a essa época do ano, normalmente, todos os enredos já são conhecidos, já está para começar as disputas de samba. Lá no Nordeste, as quadrilhas, né, os concursos de quadrilhas, que são imensos, algumas cidades como Caruaru, Campina Grande, acho que no Recife, né, várias cidades pernambucanas, enfim, no Nordeste inteiro, interior da Bahia. Você tem essas competições, até Minas Gerais também tem, que eu já vi um campeonato de quadrilha em Minas, numa viagem a Inhotim, município vizinho. Essa galera começa a ensaiar, é tipo que nem o carnaval aqui, sabe? As quadrilhas começam a ensaiar muito antes, já no fim do ano anterior, outubro, novembro, para fazer essas apresentações, essas disputas, preparar figurino. Tem um movimento intenso nas lojas de tecido, na produção de calçados, na produção toda, né, de culinária, enfim. Algumas cidades cancelaram as festas, outras cidades estão adiando para o segundo semestre, outubro, novembro. A mesma coisa parece que vai acontecer com o Boi de Parintins, uma festa importantíssima, né, na região amazônica, que tem também uma competição, os bois garantido e caprichoso. Atrai gente pra caramba pra lá, pra região, e depois tem outras várias festas do boi no Amazonas. Essa festa está suspensa por enquanto, seria no fim de junho, pode ser que seja adiada para o fim do ano ou até cancelada, ainda não tem decisão final. Mas veja, tem implicações nas tradições culturais, tem implicações na economia, na geração de trabalho e renda, tem implicações no setor de turismo, e é muito importante a gente acompanhar o que vai acontecer, como é que essas cidades estão reagindo ou suportando essa mudança, né, em decorrência da pandemia, e quando essas festas se realizarem, em que modelo elas vão se realizar, porque me parece que por um bom tempo a gente vai ter restrição de aglomeração, e as atividades culturais que envolvem a reunião de muita gente, elas são as atividades com maior risco na retomada. Então, é um comentário sobre isso e um pedido para a galera que curte, aproveita, acompanha, sobrevive eventualmente, né? Pois é, trabalha com esses festejos, com esses eventos, qual é a repercussão e como é que vocês estão se virando, né? E uma dúvida aqui, se está tendo também alguma espécie de auxílio, de alguma forma, das prefeituras, dos governos, aos profissionais que trabalham com essas festas. As ligas, sei lá, enfim, as associações, de alguma forma estão apoiando as pessoas que trabalham com esses grandes eventos que não estão acontecendo, se estão sendo apoiadas de alguma forma, já que perderam, provavelmente, sua maior fonte de renda do ano, né? Então, nos falem. Bom, última coisa que a gente queria passar nesse episódio é a prisão nessa segunda-feira, pela manhã, da extremista neonazista Sarah Winter, que já é uma velha conhecida de qualquer pessoa que tenha frequentado o movimento feminista lá nos idos de 2014 e 2015. A galera já sabia que ela não valia muita coisa. Já tinha participado de grupos neonazistas antes de virar feminista. E aí tornou-se feminista, trouxe o Fêmen para o Brasil, que é um grupo feminista branco, basicamente liberal, que já não era muito bem visto com bons olhos. Ela era uma das organizadoras, enfim, linha de frente da Marcha das Vadias que acontecia aqui no Rio. Era figurinha
carimbada de estar lá, certa. E já não fazia muito feliz uma parte das mulheres que se intitulavam feministas lá em 2014, 2015, nos grupos de Facebook, porque sempre roubava o protagonismo dessas manifestações, porque, enfim, tirava a blusa, ia com o pé de fora, escrevia coisa e levava crucifixo e etc e tal, para ironizar o cristianismo, de certa forma, e roubava a atenção de pautas mais relevantes com essas encenações, então já não tinha um fã-clube muito grande, até que sei lá o que aconteceu. Bom, eu sei o que aconteceu, né? A minha teoria é sempre que esse povo quer um protagonismo que não consegue dentro do movimento, e aí vira completamente pro outro lado para falar mal do movimento que participava e conseguir a sua atenção e seu protagonismo no extremo oposto. Então, ela não virou ícone de feminismo nenhum no Brasil, e resolveu abandonar e virar para o outro extremo, falando contra o movimento feminista, se tornando pró-vida, né, contra o aborto, foi para a extrema-direita. E agora a gente tem visto nas últimas semanas que esse ser, que já estava esquecido por muita gente, que já conhecia, ressurgiu com inclinações totais nazistas, representações de Ku Klux Klan e tudo mais, que ameaças a ministra do Supremo, enfim, tudo mais que ela tem feito. E o que, na verdade, eu queria comentar é sobre essa seletividade, né? Acho que tem 3 semanas aí que ela gravou um vídeo ameaçando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, falando que eu vou descobrir a sua rotina, quem é a empregada que trabalha na sua casa, e a gente vai dar um jeito em você. Enfim, ameaças muito objetivas de que alguém que estaria obcecado com a rotina dele para encontrá-lo e fazer alguma coisa em algum momento, e ficou aí, sabe? Agora, somente hoje, que foi ser presa. No fim de semana, o grupo lá que ela encabeça dos 300, que são os neonazistas que estão lá acampando em Brasília, jogaram fogos em rojão para cima do Supremo Tribunal Federal, incluindo mais esse episódio em sua biografia, lamentável. E aí só hoje que essa mulher foi presa pela Polícia Federal depois de ter ameaçado publicamente um Ela ministro. e mais 5. E mais 5 desse grupo. E aí, neste fim de semana também, no sábado, Gabriel Santos Silva, um jovem de 23 anos, negro, de Salvador, foi sacar o seu auxílio emergencial e foi preso sem prova nenhuma, de forma completamente arbitrária, porque teria sido reconhecido como alguém que furtou, roubou um carro de uma mulher. O Gabriel foi preso, ficou numa cela com 19 pessoas, sendo que 6 delas estavam com sintoma de Covid, e ele é asmático. O Gabriel ficou, acho que mais de 24 horas preso, foi solto. Conseguiram, depois de muita movimentação nas redes e ativistas lá em Salvador, com a família, com a polícia, conseguiram soltá-lo na manhã de domingo, mas não tendo qualquer prova contra ele, ele foi preso de forma completamente arbitrária quando simplesmente estava lá indo sacar o auxílio emergencial, simplesmente porque era um jovem negro que foi acusado injustamente, como muitos casos que a gente vê por aí. E tem uma chance enorme de ter sido contaminado, né? Por ter ficado nessa cela superlotada com pessoas com sintomas, sendo ele um jovem que é asmático, então tem um problema respiratório que seria agravante para esse caso. E esse menino não precisou de prova alguma, né, para que ele tenha sido preso imediatamente. Ele sequer sabe dirigir, ele nem tem carteira de motorista, não sabe dirigir, e foi preso sendo acusado de ter roubado um carro. Enquanto a Sara ficou aí andando livremente, circulando e propondo as suas ações neonazistas, extremistas, depois de ter ameaçado um ministro, que sendo ela uma mulher branca. Hoje eu vi algumas mulheres falando que, mas só ela que foi presa dentro de tantos extremistas, homens, ela que foi a mulher que está em destaque que foi presa, querendo declarar impor algum tipo de necessidade de sororidade simplesmente porque ela é uma mulher. Não tenho sororidade com nazista, não quero nem saber. Se ela é mulher, se ela não é, isso pra mim não importa. Realmente é muito difícil ser antipunitivista e anti-encarceramento com uma cidadã dessa. Mas se o nosso país
ainda tem as suas leis, as suas diretrizes, as suas normas, e a prisão, infelizmente, ainda é a solução de tudo por aqui, né, que não deveria, este é o lugar que ela deveria estar, já que ela ameaçou pessoas e incitou ódio. E foi difícil, né, fazer a justiça acontecer para uma mulher branca com dinheiro, como sempre tem sido e como é muito fácil prender jovens negros, né, no resto do país. Então esse é o meu comentário lamentável. Não sei o que vai sair dessa prisão dela. Tem muita gente achando que é isso mesmo que ela queria, para ser solta daqui a pouco num habeas corpus e virar a grande mártir contra o STF e se eleger. Veremos. Não sei o que esperar dessa pessoa, não sei o que esperar mais dos extremistas desse país, só criando esse paralelo, né? Como é preciso tão pouco para um país como o Brasil perder, tão pouco ou nada, né? Para encarcerar jovens negros e mulheres brancas podem fazer o que elas quiserem. Vai falar alguma coisa? Não, eu acho que eu já falei bastante, né, no início sobre isso. Eu também acho, eu acho que tem uma assimetria, houve uma demora, eles precisaram radicalizar mais e mais até que a Procuradoria-Geral da República tomasse algum tipo de decisão. Esses acampamentos já estão acontecendo há mais de mês, né, durante a pandemia, agressões a manifestações legítimas, como aconteceu com aquela manifestação dos enfermeiros, em que alguns dos extremistas desse grupo agrediram, inclusive, e quase agrediram fisicamente profissionais de saúde que foram protestar por melhores condições de trabalho, uma reivindicação absolutamente legítima e totalmente pacífica. Foi no dia da enfermagem e eles foram em número para representar o número de profissionais mortos até aquele momento na pandemia. Houve a marcha, né, inspirada, né, nas manifestações da KKK, e KKK mesmo, porque tem que rir, né, que eles faziam uma angulação de filmagem que parecia que tinha muito mais gente quando você via por cima. Essa narrativa também da forma como eles exibem, né, como eles registram, para dar a sensação de um volume, de uma quantidade, de uma representatividade que é muito aquém. Eu até brinquei, porque eles se autodenominam 300, né, de Brasília, 10% de 300 no máximo. Mas, enfim, até o fim de semana, com essa manifestação pirotécnica de fogos de artifício lançados na direção do Supremo Tribunal Federal. Já houve uma tentativa de invasão do Congresso Nacional. Então, veja, isso vem num crescendo, né, de provocações às instituições democráticas sem a resposta à altura. Só nesse fim de semana é que houve, primeiro no sábado, a Polícia do Distrito Federal, que resolveu desocupar a área, e agora, depois do espetáculo lá de fogos, né, da agressão flagrante a uma instituição, a um pilar da democracia, que é o judiciário, você tem essa prisão. Não dá para não pensar que se tivesse sido o MST, né, ou o MTST, fazendo uma ocupação em Brasília nesse momento, ou em alguma área, ou criticando, condenando alguma instância do poder democrático, você já teria tido providências, prisões, os atos muito mais rapidamente. Né, sofreram muito mais represália. Até o próprio primeiro Vidas Negras Importam, que teve aqui no Rio, teve bomba de gás, teve spray de pimenta, teve tudo, só porque não dispersou na hora que deveria ter sido dispersada. Teve um monte de ação violenta e arbitrária da polícia que estava acompanhando. E esses caras estão lá, tipo, de boa, tranquilões. Então, assim, me parece que houve uma simetria que está sendo corrigida, e lembrar que o teor das manifestações, fazer uma manifestação antidemocrática, pregando o fechamento do Congresso, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, pregando a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando o judiciário, defendendo o golpe militar, a intervenção. Gente, isso é crime grave. Né? Isso não tem a ver com
só com direito à liberdade de manifestação. Ou opinião, né? Isso não é liberdade de manifestação ou opinião. Isso é um atentado contra a democracia, uma democracia já muito fragilizada, né? E sob o silêncio do grupo governista que flerta com o autoritarismo a olhos vistos. Então, me parece bem-vinda, né, a resposta, embora meio tardia, mas é bem-vinda a resposta do judiciário. E acho que essas pessoas têm que ter um tanto mais de consciência da gravidade das atitudes que eles cometeram e responder criminalmente por isso. Bom, é isso, tá, queridos? Acabou? Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar. Não, é uma preocupação que começou a me surgir aí a partir do fim da semana passada, conversando com algumas aleatoriamente, alguns representantes do movimento social, e eu tô até amadurecendo uma apuração, mas está reduzindo pra caramba o número de doações aos projetos sociais de doação de cesta básica, de kits de higiene, de água, nas favelas, nas periferias. A crise social ela continua muito grave, o mercado de trabalho completamente deprimido, a falta de renda, e depois de um início assim muito animador, né, com as iniciativas que os coletivos de favela, que as entidades, organizações do movimento social, de todos os portes, conseguiram botar de pé para compensar uma ausência de governo, uma insensibilidade, uma falta de articulação. Agora, com 3 meses de crise, isso está perdendo força. E, inclusive, as lives dos artistas que sempre têm doação, né, via QR Code, também reduziu pra caramba. Uma das pessoas com quem eu conversei falou que, tipo, assim, em março, abril, uma apresentação de um grande artista rendia R$400 mil de doação, agora não está chegando a 5 mil. Então, assim, tem a ver, obviamente, com a perda de renda da população de modo geral, tem a ver com a flexibilização do isolamento, sim, que dá uma falsa sensação de normalidade, tá bem, né? De retomada. Mas eu acho muito importante prestar atenção nisso, e aí se quem está nos ouvindo fez doações, participou em alguma medida, que acompanhe, né, a prestação de contas e, na medida do possível, volte a contribuir com essas iniciativas que estão sendo fundamentais para aplacar a fome e diminuir aí a vulnerabilidade das famílias em favelas, em subúrbios, em periferias. E lembrando que essas mobilizações começaram também por causa da demora, né, de decidir se ia ter algum tipo de auxílio emergencial, alguma verba do governo para quem não poderia trabalhar. Então as ações começaram antes do auxílio emergencial, então acho que também teve essa mobilização muito intensa, por isso não tinha ainda perspectiva de quando o governo ia liberar algum tipo de auxílio a esses profissionais e as pessoas que estavam desempregadas, não podiam trabalhar. Mas embora o auxílio tenha sido liberado, tem muita gente que ainda não conseguiu, né? Tem muita gente que não tem acesso a esse tipo. A gente já falou isso aqui. Acesso à informação, à tecnologia, à compreensão de preencher isso, de fazer essas transferências, de ter esse celular com aplicativo, de ter acesso à internet para fazer esses trâmites, enfim. Os ativistas de comunidade estão se desdobrando para inscrever todas essas pessoas e coordenar essa distribuição e o acompanhamento desses auxílios. Tem muita gente que o auxílio está pendente, que está tendo o auxílio negado, que não conseguiu ainda a primeira parcela, não conseguiu a segunda. 10 milhões de pessoas não receberam ainda a primeira parcela. Então, é uma doce ilusão de que esse auxílio está chegando na mão de todo mundo e que agora a gente não precisa mais desses outros tipos de ação. Muita gente não recebeu, né? 10 milhões, a gente abeça. Muita gente pode ter recebido esse dinheiro, mas não é suficiente, gente. Não é suficiente para viver com R$600. Não é suficiente para você lidar com, eventualmente, gasto de remédio, gasto de alimentação, um eventual gasto que precisa ter de contas, de roupa, de itens essenciais nesse momento. E esse dinheiro não consegue aplacar tudo, então é muito importante que a gente continue ajudando para conseguir aliviar um pouquinho também, tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Um beijo. Boa semana. Até semana que vem. Boa semana para todos vocês.